Olá, saudações mais uma vez, bem-vindos ao nosso Céu que Te Acontece. Olha, atenção, muita atenção, porque Marte, no seu trânsito, vai ingressar no signo de Gêmeos. Fica passeando em Gêmeos de 4 de março até 23 de abril. Olha, cuidado porque, qual é o problema de Marte em Gêmeos? Não é problema, mas pode se tornar. Onde o Marte passa, a gente tem grandes virtudes e grandes problemas. Tudo é muito intenso com Marte. E em Gêmeos, isso também não vai ser diferente, só vai ter uma característica própria do signo. Falando em termos de atmosfera mental para a coletividade e também para você, indivíduo, que vai acabar, de alguma maneira, respondendo a essa tonalidade, né, do celeste, né, que está acontecendo aí. Presta bem atenção nas características que você pode usar a seu favor e também pode contornar, pode evitar. Gêmeos é um signo ligado à mente, à linguagem, à fala, à comunicação, às trocas interpessoais, especialmente entre pessoas de localidades próximas, isso falando em termos bem mundanos. Obviamente que os geminianos podem conversar com estrangeiros de todo lugar, isso não vai restringir o ser, né, o indivíduo. Mas o símbolo do signo representa essa mobilidade, essa facilidade de troca, inclusive as divulgações, as informações transmitidas, todo tipo de transmissão. E com o Marte ali, a gente pode esperar coisas extremamente dinâmicas e até muito positivas, vanguardistas, né, pioneiras dentro do campo intelectual, educacional, comunicacional, de toda a ordem. Mas também são as famosas rusgas, afinal de contas, Marte é o planeta que representa a divindade guerreira. E por mais que a força do guerreiro seja necessária para que a gente possa sair da nossa inércia e realizar grandes coisas, fazer grandes feitos acontecerem, né? Isso é importante, não há como a gente prescindir disso aí, mas existem esses outros pormenores, né? Tudo é luz e sombra, não tem coisa só linda e coisa só feia. Tudo é luz e sombra na realidade. A realidade é totalmente dual. E em Gêmeos, a gente tem o seguinte, uma certa tendência às pessoas responderem a esse trânsito com brigas junto a pessoas que já são bastante próximas, às vezes literalmente com alguém que pertence à vizinhança. Depende também um pouquinho do mapa individual de cada um, mas isso aí é uma preponderância para todas as pessoas no mundo e que de alguma maneira estimulam essas situações meio conflituosas, tanto as dinâmicas que são muito boas, que tiram a gente da inércia mental, né? As pessoas começam a perder a preguiça de raciocinar. Isso é bacana com o Marte em Gêmeos, né? É bacana mesmo. A pessoa que nasce com Marte em Gêmeos são grandes debatedoras e não tem preguiça de pensar, não tem preguiça de buscar o conhecimento, né? Claro que isso varia de mapa para mapa, mas é uma tendência mais geral, né, com a posição do planeta ali. E na atmosfera mental, né, na atmosfera coletiva, isso também se dá. Claro que algumas pessoas vão responder um pouco mais. Assim, a maioria costuma responder a essa tendência. Outra coisa é que países vizinhos trocam farpas. Eu não estou falando de países vizinhos ao Brasil, eu estou falando de países vizinhos no geral, para qualquer parte do planeta Terra. Então, países vizinhos. Aí quando a gente fala assim, poxa, mas país vizinho pode ser qualquer coisa. Não, não pode. Países europeus não são vizinhos do Brasil. Tá? Vizinhos do Brasil são os demais países da América do Sul, né? Os Estados Unidos não é um país vizinho do Brasil. A mesma coisa, a Alemanha não é um país vizinho do Japão. Então, assim, pensa que são os países que estão muito próximos entre si. Isso vai se referir aos sistemas, aos políticos, aqueles caras que resolvem falar besteira, né, na televisão, na internet, em tudo quanto é lugar, e começam a trocar farpas uns com os outros. E quem paga o pato somos nós, né? O Marte
e olha que ele vai entrar em março, né, no signo de Gêmeos, ele também pode representar ali, nesse período, algumas contendas mais acirradas em meios educacionais. Na mesma proporção dos avanços, mas as contendas estão ali. Se você vive em um lugar, uma região, um país, em que há essa tendência a ter contendas, então é melhor ter algumas estratégias para contornar isso da melhor maneira possível. Quando eu me refiro a contendas, eu falo que às vezes em instituições, né, dentro das instituições educacionais, em geral, são as instituições de ensino fundamental e médio, ou o equivalente que seja no país. Algumas situações agressivas podem ocorrer, né, literalmente, né, as vias de fato. Outras são bate-bocas, coisas bastante comuns, e isso não se restringe a um país só, mas onde tem o elo mais fraco da corrente é onde a coisa fica mais visível. E uma coisa curiosa, né? O Marte é um fator que inicia tudo, né? Tudo tem início ali com aquele estopim, com aquela fagulha que o Marte representa. E Gêmeos é um signo que tem uma certa dificuldade em dar continuidade às coisas, porque fica entediado, né? As pessoas geminianas com muita coisa em Gêmeos, elas ficam entediadas muito rapidinho. Então, a combinação de uma coisa com a outra pode dar aquele efeito do espalhador de contendas que começa um negócio, daqui a pouco ele foge para deixar os outros caindo no pau e todo mundo se ferra e pensando que o outro aqui está engajado, não está, ele já foi embora. Isso é uma situação curiosa, parece até caricatura, né? Parece cartoon ou então piada, né? Mas são situações bem comédia mesmo que ocorrem com esse trânsito. Às vezes isso ocorre de uma maneira bem humorada, né, bem interessante, mas por outro lado, na mesma proporção, né, 50-50%, pode ocorrer aqui a incidência grande de espalhadores de informações de uma maneira muito rude, futucando as outras pessoas e não concluindo o raciocínio ou não concluindo uma ação, deixando a coisa sempre no ar e na base do debate, sem colocar a mão na massa. Para muitas pessoas tem uma coisa relativamente interessante. A mente vai ficar inquieta, todo mundo vai ter uma comichão aqui para poder descobrir coisas, né, para se informar melhor. E assim todo mundo fica inclinado a novidades, né, e desafios intelectuais, mas para resolver aquelas coisas bem intrigantes, quase como o tempo todo lidar com a realidade como se ela fosse um puzzle, né, um quebra-cabeça. E um cuidado que a gente tem que tomar com esse trânsito é não tentar colocar em prática um monte de projetos que a pessoa inicia tudo de uma vez, porque a primeira coisa que vai acontecer durante uma fase como essa é que as pessoas vão perdendo o foco, a própria pessoa que começou muitas coisas vai perdendo o foco e os demais que ficam envolvidos também, e essa confusão quase sempre vai virar um embate que, se as pessoas observarem o que aconteceu uns meses depois, vão falar assim, mas não teve a menor necessidade daquilo ali ocorrer. E olha, muita atenção agora. Evitem falar muito e principalmente debater quando estiverem furiosos, quando estiverem exaltados, exasperados. Evitem isso, fujam disso a todo custo. Você vai se arrepender muito depois, amargamente. Aquilo ali volta com uma virulência terrível. Evita fazer isso, contorna, nem que você remarque uma reunião, uma conversa, né, para outro dia em que você estiver mais calmo e você consiga observar as coisas sem tentar cortar a frase dos outros no meio. Gente, Marte em Gêmeos, não no mapa, só no mapa natal não, mas o Marte em Gêmeos no céu, passando assim para todo mundo, costuma estimular aquelas pessoas cuja mentalidade é tão ansiosa que ela olha ou ouve ali uma frase, né, ela pega a metade da frase e já tenta concluir. Isso é um pecado bastante geminiano, né, mas isso pode ser muito estimulado pelo período, pela atmosfera mental, e as pessoas não vão ter paciência para ouvir. Isso cada vez que o Marte fizer um aspecto difícil com alguma coisa no céu, e cada vez que o Marte em Gêmeos estiver fazendo um aspecto complicado, como uma quadratura ou uma oposição no seu mapa. Então presta muita atenção, tem que ter um cuidado danado com isso aí. Evita a todo custo tentar antecipar suas conclusões. Olha, calma, não entra no Facebook do outro para dizer que o outro não sabe fazer, não pesquisou direito, que não conhece não sei o que, porque você pode morder a sua língua e vai doer, rapaz, vai doer bem. Enfim, a mente vai estar bem afiada para grandes descobertas e para facilitar, né, para acelerar o aprendizado, mas também para destruição sem sentido usando a mente e a fala ou os textos. Como? Com fofoca.
fofoca da grossa, aquelas competições também desenfreadas para as pessoas terem razão. Tem que ter, né? A coisa aqui é maior do que a sua, a minha mente é mais poderosa, eu sei mais, eu lacrei. Essa coisa de Marte que quer lacrar, né? Tem um ego gigantesco, aí vai colocar esse ego gigantesco na fala para poder mostrar o quanto é bem articulado para destruir o outro. Vou destruir, é a mente destrutiva, né? Então, esse é o perigo, né, que tem que contornar, que dá para contornar, se a pessoa conseguir respirar, contar até 10 e se preocupar em fazer alguma coisa que presta, né? Essa é a grande questão. É isso, gente. Muito bem. Fiquem atentos, porque vai ter outros aspectos, né? O Marte vai passando por Gêmeos e vai fazer a expectação com outros planetas. Aqui no canal a gente vai comentar esses aspectos, não deixem de assistir. E se você gostou desse vídeo, clica ali em curtir, gostei, clica na sinetinha para receber os seus avisos de novas publicações e fica atento porque vai ter novos vídeos aqui. Quer fazer curso de astrologia? Vá lá, carlosholanda.com.br, você vai gostar. Um beijo e até a próxima.